Alô, amigos do Arena Esportiva, aquele abraço. Nosso tema de hoje é a preparação física no esporte. Para debatermos esse assunto, temos a presença do deputado Paulo Ramos, do PSOL. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Alegria grande receber o nosso Cláudio Café aqui. Alegria. Eu, como botafoguense, já vi muito Cláudio Café lá, preparando a nossa equipe. Com certeza. E a presença, então, do preparador físico Cláudio Café, profissional experiente, fora e dentro também do nosso país. Café, obrigado pela presença aí. Muito obrigado, Rui. Quem agradece sou eu. Uma satisfação muito grande estar aqui presente junto a você, ao deputado Paulo Ramos também, que eu sei que é um botafoguense ilustre e acompanha a gente há muito tempo aí. E, coincidência, é o clube que mais eu trabalhei no Rio de Janeiro. Com certeza, é o Clube da Estrela Solitária, que em 2016 está de volta aí à Série A. Bem, a experiência do Cláudio Café não é só em clubes, a seleção brasileira também. E no exterior, no mundo árabe. Café, eu vou primeiro levantar essa bola para você, para depois o deputado também poder falar em cima disso aí. A diferença do atleta daqui, né, do brasileiro, para o atleta que vai para o exterior, que também é do Brasil, e até dos atletas de lá, do mundo árabe, por exemplo. Olha, Rui, é uma diferença muito grande, porque, veja bem, principalmente se tratando de mundo árabe, o mundo árabe eles gostam de jogar futebol, é um povo apaixonado por futebol, mas principalmente no que diz respeito aos atletas, eles não têm assim aquela dedicação, o mesmo tratamento profissional que se tem aqui na América do Sul, na Europa, de uma maneira geral. Eles são semiprofissionais, digamos assim, certo? Eles não têm aqui. E o jogador, quando sai do Brasil, que vai para lá, ele vai pelo aspecto financeiro, porque técnico não vai haver evolução nenhuma. Isso aí já é constatado. Deputado, quer dizer, o sujeito quando sai daqui, ele está visando o aspecto financeiro, fazer aquele pezinho de meia, como se diz no futebol, e lá, o profissional no mundo árabe, ele não é tão profissional como os atletas aqui no nosso país, ou até na Europa, conforme disse o Café. Bom, primeiro dizer que recebemos esta semana, na Comissão de Educação, os professores de Educação Física. E que voltou, inclusive, na grade, né? Escolar. E para uma luta muito grande e precisamos prestigiar a educação física como fator de alegria, inclusive, não só de saúde, mas de uma convivência, aprender as regras, preparar o corpo, mente sã em corpo são. Então, eu compreendo que no Brasil a prática esportiva passou a ser assim um caminho, passou a ser uma profissão. O profissionalismo é hoje preponderante. Nós vemos aí nas comunidades menos favorecidas a garotada imaginando que vai salvar a vida através principalmente do futebol. E o mercado de trabalho no Brasil não comporta. O funil é muito grande. Então existe essa ambição de procurar também espaços de trabalho no exterior, com um incentivo. Os jogadores mais renomados vão para o exterior. A profissionalização na Europa valorizou muito o futebol. Então, jogadores que ganham milhões e milhões. Então, fica uma espécie de sedução. Então, é natural que os que vão daqui para lá vão quase que exclusivamente pelo aspecto financeiro. E aí chegam lá e encontram uma outra realidade, quer dizer, o amadorismo, que já houve aqui. Certo. Eu tenho idade suficiente para ter vivido esta situação, né? O esporte amador era verdade. O senhor quer ver um detalhe? Eu era pequenininho também, mas eu me lembro dos fatos contados pelos profissionais mais antigos da imprensa, e o Café pode até confirmar isso. Teve uma época na preparação física que ela foi evoluindo, né, com o passar dos anos e tudo mais, a ciência se encaixando junto com a preparação física, em que correr assim na arquibancada, subir os degraus da arquibancada era uma forma de ter a preparação física, né? E depois isso foi esquecido, né? O que acontece é o seguinte, tem aquele ditado popular que diz que nada se cria, tudo se transforma. Como você falou mesmo, se você for buscar na preparação física específica do futebol, nos últimos 40 anos,
você vai ver nitidamente para nós que vivenciamos essas transições, essas mudanças. Por exemplo, nos anos 60, era o futebol, a preparação física era jogador de futebol, não era atleta de futebol. Aí quando foi nos anos 60, 62, 63, um major da Força Aérea Belga, chamado Raoul Mollet, ele desenvolveu um trabalho para as Forças Armadas da Bélgica que chamava-se Power Training. Isso foi incorporado a alguns times europeus que teve uma ascensão muito grande no aspecto físico. Quer dizer, o cara jogava a bola, tinha qualidade técnica e foi inserido a ele o quê? Uma performance melhor. O que aconteceu? Nós temos como exemplo mais claro a seleção de Portugal de 66 e a própria seleção da Inglaterra, que foi campeã naquela época. E o Brasil já vinha de um bicampeonato mundial, onde encantou o mundo todo com futebol arte. Muito bem, aí ligou-se um alerta no Brasil. Nós tínhamos que unir essa qualidade técnica que a gente tinha, um melhor condicionamento físico. Na época existiam dois cientistas fabulosos, dois professores de educação física fantásticos, que nós nos espelhamos nele. Eu tive até o privilégio de ter sido aluno dos dois, o professor Cláudio Pêssego de Moraes Coutinho, e o professor Lamartine Pereira da Costa. Eles participaram de um congresso em Fontainebleau, lá na França, onde foi discutido sobre isso. E eles trouxeram esse know-how para o Brasil, que foi aplicado com grande sucesso na seleção de 70, que encantou o mundo tanto com futebol arte como de performance, porque foi considerada a equipe com melhor performance naquela época. Isso que eu ia até te perguntar. A preparação física na Copa de 70 no México para a seleção brasileira começou ali, por exemplo, com o Admildo Chirol? Sim. E o Parreira, que era assistente até do Chirol, né? A história que nós não vivenciamos diz isso, que através do Coutinho e o professor Lamartine Pereira da Costa, eles trouxeram esse know-how. Mas tanto o Coutinho como o próprio Lamartine não eram preparadores físicos de futebol. Eles eram estudiosos do futebol. O Coutinho era estagiário da NASA na época. Ele foi estagiário do Kenneth Cooper, que desenvolveu o método Cooper. De se medir performance. E o professor Lamartine é um dos maiores cientistas que nós temos no Brasil, da área da educação física. Eles pegaram o Chirol, que já era o preparador físico da modalidade, e o Chirol prontamente encampou o trabalho junto ao professor Parreira e desenvolveram o nosso trabalho aqui, que deu plenamente sucesso. O senhor veja bem, deputado, em 66, que a seleção da Inglaterra, ela num sistema tático de marcação homem a homem, ela teve o quê? Se superar através da preparação física. E o Brasil, vendo isso, pelo que disse o Café, aliar a técnica, a força, em 70 já começou também a trabalhar assim. Só para acrescentar que existe uma diferença entre a prática esportiva e a competição esportiva. Porque a competição, o atleta tem que estar em condições físicas de vencer o seu opositor. Ele tem que estar em condições de recuperar as energias dentro de um tempo, às vezes, pequeno, para a reprodução a performance. Eu tenho por hábito brincar e sempre aproveito a oportunidade para falar de um discurso do Santiago Dantas na reabertura dos cursos de educação física no Brasil. Está lá no livro Palavras de um Professor. Eu tenho até sugerido isto. Vai ter Olimpíada no Brasil. Eu não sei por que não colocam nos folders em tudo esta frase do Santiago Dantas, que eu de tanto repetir, sei de cor. É mesmo? Olha o que ele diz sobre a competição esportiva. Saber perder. Ser o primeiro a denunciar a própria falta. Renunciar a uma vitória obtida sem o rigor das normas do jogo. Admirar o adversário. Ser seu amigo fora das competições. Ver no antagonismo ainda uma forma de colaboração.
são sentimentos e atitudes oriundos da prática esportiva que, quando se comunicam nas competições da vida, dão ao homem a tranquilidade e a elegância da civilização. É assim, uma síntese E está do corretíssimo isso, né? significado da competição esportiva, mas das competições em geral, o ensinamento civilizatório. A essência da coisa. A essência da coisa. Então, eu sempre reproduzo isto, fazendo um alerta. Já levei para o prefeito, já levei para o Carlos Arthur Nussmann, já dei o livro de presente, já marquei a página. E eles são incapazes de assimilar o significado dessa expressão, dessa síntese feita pelo grande Santiago E Dantas. até servindo o deputado na hora da chamada preleção, seja ela no futebol, no basquete, no vôlei, na natação, de exemplo, comum a todos os numa competição comum a todos os esportes, né? Para o café que está no ramo, dizer, a Argentina ganhou um gol, ganhou um campeonato mundial, com aquele gol do Maradona, que foi La mano de Dios. La mano de Dios. De Dios. Mas aquilo descredenciou. Exatamente. A França foi classificada para um desses campeonatos mundiais. Da Copa do Mundo. Quando o cara fez com a mão, Isso. para a França, aquilo foi um captis de minúcio. Foi assim, não poderia a França, que se apresenta aí. Mas sentiu, o povo sentiu. Sim, o povo sentiu. Sentiu que houve na época uma comoção assim, porque mesmo eles tendo se classificados, ficou uma coisa... A não aceitação. A não aceitação. A não aceitação. Bem, daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui no Arena Esportiva com o deputado Paulo Ramos e também com o preparador físico Cláudio Café, tocando neste tema sobre a preparação física, a evolução não só no futebol, no esporte em geral e a ciência que passou a caminhar lado a lado. Já já no Arena Esportiva.